Eu me vejo naquele lugar, eu até crio uma rotina, eu me planejo, mas eu não cumpro o que eu me propus. Por que será que eu me auto-saboto tanto? Este é o Na Mesa com Mulheres, onde eu dou conselhos que eu gostaria de ter ouvido antes. Então pega o seu cafezinho aí, senta, e hoje nós vamos falar sobre a origem da procrastinação em muitas mulheres. Cadê o café sem açúcar? Nossa, o café com grão sem açúcar é muito ruim. Crê em Deus, Pai. Eu sempre fui a pessoa com muitos planos. Eu sempre pensei muito alto. Eu sempre me vi neste lugar muito alto, tá? Eu sonhava muito alto, sempre sonhei. Mas eu sempre procrastinei muito esses sonhos. Eu sempre fui a pessoa que antes, outrora, né? Tudo que eu iniciava, eu parava pelo meio. Todo projeto que eu começava, eu parava. Ou seja, eu não terminava nada do que eu começava. Se com isso você se identifica, pode ser que o seu problema seja o mesmo que o meu. Enquanto mãe é relacionamento, pai é destino, pai é direção, pai é caminho. E eu fui uma pessoa que eu tive muito problema com meu pai dentro de casa, né? Então, como eles falam por aí, órfãos de pai presente, eu vivi isso dentro da minha casa. Então, eu não tinha um destino, eu não tinha uma direção. Meu pai, ele não foi presente para me dar essa força. Em tudo que eu começava, eu parava no meio do caminho. E a Bíblia aponta para isso. A Bíblia nos mostra isso. E hoje eu quero trazer um exemplo pra gente de Davi. Davi peca com Betseba, ele manda matar Urias, né? Ele coloca Urias na frente de batalha ali. E aí o que nós vemos? Nós vemos que por causa do pecado de Davi, por causa do legado de Davi, um legado destruído, toda a família de Davi paga por isso. A gente começa vendo Amnon, o que ele faz? Ele estupra Tamar. Não sei se a palavra pode ser falada aqui, qualquer coisa, eu vou cortar. O irmão, sabendo do que tinha acontecido, Absalão fica com muita raiva e ele mata Amnon. E aí Absalão, ele fica revoltado ali, depois disso, e ele tenta tomar o trono. Ele fica revoltado com Davi, ele tenta tomar o trono de Davi e ele morre na guerra. Então Absalão também morre. Adonias não satisfeito a decisão de Davi de colocar Salomão no trono, ele também tenta tomar o trono ali, né? E também morre. Salomão, ele segue o caminho do pai e erra também com mulheres. Então no final da vida, por mais que Salomão foi um homem abençoado, ele recebeu sabedoria de Deus, mas a Bíblia relata que no final da vida, ele começa por causa de outras mulheres, de outras religiões, a adorar o dos deuses e não satisfaz o coração de Deus. Ele se perde por causa de mulheres como no pai. Tá vendo como que um legado destruído, ele afeta a gente? Então às vezes você pensa assim, mas o que aconteceu com meu pai, o que foi na minha infância, não afeta quem eu sou. Afeta e afeta mais do que você imagina. Às vezes você vê uma pessoa muito retraída, muito tímida, você vai ver, a mãe era uma pessoa muito retraída, muito tímida. Essa pessoa não teve a presença da mãe, porque mãe é relacionamento, mãe é cuidado, mãe é que leva a criança a se relacionar, e o pai é destino. Então, às vezes você procrastina as coisas, você não entende, você fala, meu Deus, por que eu procrastino tanto? Por quê? Por que eu não termino nada que eu começo? Talvez a sua raiz está no legado destruído do seu pai. Talvez você não teve um pai para te dar direção, talvez você não teve um pai para poder te dar destino. E como que eu curo isso? Como que isso é curado nas nossas vidas? A primeira coisa que eu tenho que te alertar isso é um problema que precisa ser resolvido. Antes de eu falar da cura, eu preciso te dizer isso, porque em Tiago 1, se eu não me engano 4, mas Tiago 1, 7, 4, acho que é o 4. Tiago vai dizer o seguinte: vocês pedem a Deus as coisas e acham que Deus vai te dar, mas Ele não vai te dar, porque o seu coração é dividido, o seu coração é inconstante, ou seja, você não é decidida, você é uma pessoa que uma hora pensa uma coisa e outra hora pensa outra, você é uma pessoa que começa e não termina, e Deus não dá nada enquanto a gente é esse tipo de pessoa. Por quê? Porque se Deus entregar algo na sua mão, rapidamente você vai desistir disso. Então, primeiro, antes de viver o que Deus quer que você viva de fato, na integridade dos sonhos de Deus para você precisa ser curada nessa área. E a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 12, se eu não me engano, 1 também, que Deus fala com Abraão assim: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, saia da casa do seu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O que Deus está falando para Abraão é: sai do meio para que eu consiga te prosperar. E isso não é só físico, também físico, porque se você ainda estiver morando na casa do seu pai e da sua mãe, esse pode ser o problema. Então, também físico. Eu precisei fisicamente sair da casa do meu pai e da minha mãe, porque ainda, enquanto casada, morava na casa dos meus pais, não algum tempo dentro da casa deles, um tempo dentro da casa de aluguel que ele tinha, mas então o Senhor me falou: saia do meio da sua casa, sai do meio da sua parentela, sai dessa casa. E eu tive que sair fisicamente. Então talvez o seu caso também seja físico como o meu era. Algumas pessoas saíram da casa do pai física, mas não saíram emocionalmente. Está carregando um legado destruído, está carregando um legado do pai. Então, não é só sair fisicamente, é também
também sai emocionalmente. O Senhor está dizendo, Paulo vai dizer, e deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo em direção ao alvo, e o meu alvo é Cristo, e deixando as coisas que ficaram para trás, o legado destruído do seu pai precisa ficar para trás. Você vai precisar olhar para as coisas e falar, meu Deus, eu preciso me curar disso. Perdoar o meu pai não que precisa ser perdoado, eu preciso abrir mão dos legados destruídos. E aí você vai sentar e olhar quais comportamentos que eu tenho que podem ter vindo do abandono. Você quer ver alguns comportamentos que eu tinha? Um dos comportamentos era controle. Eu precisava controlar tudo. Outro comportamento era força. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava ser eu por mim. Então eu entrei dentro do meu relacionamento, do meu casamento, dessa forma, era eu por mim. Então eu não me permitia ser cuidada. Isso é uma das coisas que precisa ser quebrada. A procrastinação. Às vezes a procrastinação, esse começar e não terminar nada, e esse não conseguir cumprir nada, essa força, esse destino vem dos pais, vem do pai. Então é algo que você vai precisar trazer para consciência. Carol, como que se cura algo? Primeiro, saindo, emocional e física, perdoando seu pai e deixando o que ficou no passado, entendendo que ele te passou talvez o legado destruído que ele recebeu. Porque muitas vezes nós passamos para frente aquilo que recebemos, mas se tá com você a bola agora, você vai restaurar esse legado para passar para os filhos e para os seus filhos, para os filhos dos filhos deles. Então é uma geração curada a partir de você, né? É uma geração restaurada. Então esse legado é um legado que você precisa deixar para trás. Primeira coisa, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, emocional e física. Segunda coisa, se organizar e trazer para consciência. Se eu sei que eu sou uma pessoa que tenho esse comportamento e sei o motivo, a partir de agora eu posso agir. Então, eu vou me propor de pequenas coisas a grandes coisas, tudo que eu começar, eu termino. Eu não coloco na minha vida, na minha agenda, nenhuma tarefa que não tem como ser terminada. Então, eu tenho ali na minha mente um propósito, por exemplo, quero crescer meu YouTube. Eu tenho como começar a crescer no meu YouTube? Não, eu tenho que começar o quê? Gravando. Eu tenho que começar o quê? Criando um roteiro. Então, eu tenho que primeiro criar pequenas tarefas. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre como criar agenda. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Eu ainda não estruturei esse vídeo, mas como que eu organizo a minha agenda para poder conseguir cumprir tudo o que eu me proponho. Então, hoje, no tempo atual, tudo que eu me proponho tem sido feito. Tá? A partir da minha agenda, mediante a minha agenda, mediante aquilo que eu me propus. Eu parei de ser uma procrastinadora, eu parei de ser uma pessoa que começa e não termina. Carol, eu trouxe pra consciência, mas e agora? Como que eu passo por isso? Aceitando a paternidade de Deus, porque não tem como ter direção e destino na vida se você não tem um pai. O pai é esse lugar. Então, aceitando a paternidade de Deus. Vamos ler Romanos 8,15? Ele vai dizer assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente terem medo, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Por meio do qual chamamos Paizinho, me socorre. Por meio do qual falamos: Pai, eu sou filha e eu recebo a tua herança. É, de fato, receber a herança de Deus. E isso é um processo diário. É todos os dias orar e dizer: Pai, eu recebo a sua herança. Pai, eu sou tua filha. Pai, eu não recebi o Espírito do Senhor para que eu tivesse medo. Por quê? Porque quando a gente não tem pai, sabe o que a gente tem? Medo. Eu tenho medo de avançar, eu tenho medo de adiante, eu tenho medo de ter sucesso, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo de ser machucada, eu tenho medo de ser abandonada de novo. Então, o medo nos rodeia. Tem até uma música que fala: então me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que tudo é Deus. A principal forma que eu fui curada, assim, eu precisei trazer para consciência, eu precisei entender que esse comportamento não era um comportamento de uma coisa só que eu queria. Eu tinha isso em toda a minha vida. Então, era um comportamento prejudicial. De onde estava vindo? Estava vindo de um legado destruído. Agora que eu tenho consciência disso, eu perdoei meu pai, eu saí da casa do meu pai emocional e física, eu posso agora aceitar a paternidade de Deus na minha vida. E se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que se este é um tema que você precisa ouvir, existem outros temas na sua vida que você também vai precisar ouvir. Eu vou deixar um link aqui no card, tema cansaço extremo. Por quê? Porque quando a gente fala desse tema, engloba tudo, tá? Não é só procrastinação, engloba cansaço, estresse, ansiedade, engloba casamento, engloba filhos, engloba trabalho, engloba tudo na nossa vida. Por quê? Porque quando a gente não tem pai, a gente não tem destino, todas as outras áreas da nossa vida são afetadas. Então, eu tô com uma série de vídeos chamada Na Mesa com Mulheres, onde eu vou trazer todos esses temas. Uma coisa que eu te digo é: se inscreve no canal para garantir que você vai receber todos os vídeos e que todos os temas que precisam ser abordados por Deus na sua vida, que eles sejam abordados. Que Deus traga a luz para tudo isso que precisa ter luz. Uma coisa que eu percebo é que muitas pessoas buscam a solução, o remédio para a dor. Então, tá doendo, eu tô procrastinando, eu não consigo fazer o que eu quero. Então, procrastinação. Aí eu começo a buscar só sobre procrastinação, mas não vai na raiz do problema. E se a raiz do problema não for resolvida, você vai continuar renegando
mascarando e camuflando o real problema e nunca vai ser resolvido. Então, a minha oração para você hoje é que você olhe para dentro e resolva aquilo que precisa ser resolvido. Deus te abençoe e que esse vídeo seja uma bênção na sua vida em nome de Jesus.